Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do conteúdo do primeiro ano. Hoje a gente vai falar sobre a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ou Torricelli, como muitos falam por aí, é utilizada em exercícios da cinemática em que o tempo não é fornecido. Todas as vezes então que você tiver um exercício lá de cinemática e for tirar os dados e perceber que o tempo não é fornecido, então a gente já pode pensar em utilizar a equação de Torricelli. E aí tem os elementos aí da equação de Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Lembrar que alguns autores podem trazer V quadrado igual a VI ao quadrado mais 2A delta S. Cada elementozinho desse aqui, o que significa? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e aqui o espaço percorrido. Lembrar que se for no sistema internacional, aqui vai ser em metros, a aceleração metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai ser em metros por segundo e a velocidade final também em metros por segundo. Resolução de exercício. Um trem desloca-se com velocidade escalar de 54 km por hora. Em certo instante, o maquinista vê um animal sobre os trilhos e aciona imediatamente o freio até parar. Considerando apenas o intervalo de tempo durante o qual o freio foi acionado, calcule a aceleração escalar do trem, sabendo que a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo foi 450 metros. Vamos tirar os dados aqui. Então, o trem desloca-se com a velocidade de 54 km por hora. Não está no SI, então a gente divide por 3,6, que vai resultar em 15 metros por segundo. A velocidade final ela vai ser zero, porque em certo instante o maquinista vê um animal sobre os trilhos e aciona imediatamente o freio até parar. Então a velocidade final ela vale zero. Considerando apenas o intervalo de tempo o qual o freio foi acionado, calcule a aceleração. Então ele pede qual é a aceleração. Sabendo que a distância percorrida, o ΔS, é 450 metros. Bom, está tudo aí no sistema internacional, não foi fornecido o tempo, logo vamos aplicar a equação de Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Bom, a velocidade final é zero, porque ele vai parar. 0 igual a 15 elevado ao quadrado mais 2 vezes A, que nós não sabemos, vezes o ΔS, que é 450. Então, temos 0, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225, mais 900A, 2 vezes 450. Então, podemos passar esse aqui para o outro lado, vai mudar o sinal, menos 225 igual a 900A. O A vale menos 225 sobre 900, que dá menos 0,25 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Próximo exemplo. Um ciclista deve percorrer 100 metros de um trecho retilíneo e plano da pista. Então, o ΔS que esse ciclista deve percorrer, 100 metros. Seu objetivo é iniciar esse trecho com a velocidade VI, que seria a velocidade inicial, VI, e chegar ao final da corrida com velocidade 20 metros por segundo. Caso ele mantenha a aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração
Qual será o valor de VI? Como ele não forneceu o tempo do deslocamento, a gente já pensa direto na equação de Torricelli. V² igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A velocidade final vale 20 elevado ao quadrado. A velocidade inicial é VI ao quadrado mais 2 vezes A, que vale 2, vezes o ΔS, que é 100. Então, nós vamos ter 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400, igual a VI ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 100, 400. Jogo para cá, 400, muda de sinal, então vai ficar 400 menos 400, igual a VI ao quadrado. 400 menos 400 é zero, igual a VI ao quadrado. VI é igual a raiz quadrada de zero, VI igual a 0 metros por segundo. Logo, a velocidade que ele deve iniciar o movimento tem que ser zero. Próximo exercício. Um automóvel entra em um túnel com velocidade de 10 metros por segundo e sai dele com velocidade de 30 metros por segundo. A aceleração durante o movimento no interior do túnel é constante e vale 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é o comprimento do túnel? Então, o que nós temos é que ele entra com a velocidade inicial no túnel de 10 metros por segundo, sai do túnel com a velocidade de 30 metros por segundo, mantendo uma aceleração durante o atravessamento do túnel de 4 metros por segundo ao quadrado, e ele nos pergunta qual é o comprimento do túnel, ou seja, o ΔS, o deslocamento, né? Não forneceu o tempo, portanto, vamos usar a equação de Torricelli, V² igual a V0² mais 2A ΔS. Velocidade final, 30. 30 elevado ao quadrado. Velocidade inicial, 10 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes A, que é 4, vezes ΔS. Aqui nós vamos ter 30 vezes 30, 900. 10 vezes 10, 100. 2 vezes 4, 8 ΔS. Passo para o outro lado, está mais, vai passar menos. 900 menos 100 igual a 8 ΔS. Aqui vai dar 800 igual a 8 ΔS. O ΔS é 800 dividido por 8. Portanto, o tamanho do túnel, 100 metros. Exemplo número 4. Uma grande aeronave para transporte de passageiros precisa atingir a velocidade de 360 km por hora para poder decolar. Supondo que essa aeronave desenvolva na pista uma aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado, qual será a distância mínima que ela necessita percorrer sobre a pista antes de decolar? O que nós temos de dados é o seguinte: o avião precisa atingir uma velocidade final de 360 km por hora para decolar. Todo avião, no momento da decolagem, ele parte da velocidade inicial zero. Ele está parado e começa a acelerar sempre. A aceleração é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual o tamanho da pista, o ΔS. Bom, aqui nós temos que dividir por 3,6 para transformar para metros por segundo, 100 metros por segundo. Não forneceu o tempo aqui que o avião leva para decolar. Portanto, equação de Torricelli. V² igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Velocidade inicial que o avião sai é zero. A velocidade de decolagem é 100 elevado ao quadrado. 2 vezes A, que é 2,5, vezes ΔS. Aqui nós vamos ter 10.000, 100 vezes 100, 5 ΔS. O ΔS vai ser 10.000 dividido por 5,
Portanto, o tamanho da pista tem que ser 2.000 metros. Letra D.